Bem-vindos a mais um PetCast Geologia. Oi, pessoal, eu sou a Cíntia. E eu sou o Felipe. Nós somos do Pet Geologia da Unesp de Rio Claro. Esse é o nosso PetCast, o podcast do Pet Geologia. No podcast de hoje, o tema é a paleontologia como chave para desvendar a vida e o ambiente geológico da Terra. Em maio de 2019, a revista Pesquisa FAPESP publicou uma reportagem intitulada A Origem dos Dinossauros, na qual explica como paleontólogos brasileiros encontraram um dos exemplares de fósseis de dinossauro mais antigos do mundo, reforçando a hipótese da possível origem sul-americana dos dinossauros. Com esse novo espécime, o Brasil se iguala ao parceiro argentino, pois cada país contabiliza 6 espécies diferentes e muito antigas de dinossauros. Exceto pelos dois países, nenhum outro apresenta fósseis tão antigos e que possam ser considerados dinossauros. Os fósseis de dinossauros encontrados na região central do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, foram datados entre 233 a 230 milhões de anos. Foi possível determinar a idade porque as análises das camadas rochosas nas quais os fósseis foram encontrados possuem cristais de zircão que são usados como traçadores pelo método urânio-chumbo. Portanto, o que está sendo datado não é o fóssil, mas sim as rochas aflorantes da formação Santa Maria, que continham as 6 espécies de dinossauros. As espécies encontradas mostram que a maioria dos animais apresentavam características de carnívoros e onívoros, e diferente do que geralmente se pensa, os dinossauros primordiais não eram monstros gigantescos, e o maior encontrado chegava apenas à altura da cintura de um adulto. Estas descobertas trazem uma luz para entender como era a vida na Terra em um passado remoto, há milhares ou milhões de anos atrás. Para falar sobre a importância da paleontologia nas geociências e biociências, convidamos a professora doutora Rosemarie Ron Davis, que dedicou toda a sua carreira ao ensino e pesquisa em paleontologia estratigráfica. Convidamos também o mestrando Luiz Antônio Letísio para nos explicar quais são os critérios necessários para que uma espécie possa ser considerada um dinossauro e qual é o interesse prático deste assunto. Vamos conversar com o doutorando Lucas Inglês, que através da paleontologia e estratigrafia vem procurando desvendar a passagem entre o pré-cambriano e o cambriano. E finalmente a geóloga Marcela Aragão, que aplicou técnicas de paleomagnetismo no seu mestrado para datar rochas permianas e triássicas da bacia do Paraná. Todos os entrevistados estão ligados ao programa de pós-graduação em Geociências e Meio Ambiente da Unesp de Rio Claro. Então, começando com a professora Rose, gostaríamos que a senhora nos explicasse o que é paleontologia, qual é a relação entre a paleontologia e a estratigrafia e quais são suas áreas de aplicação. E, finalmente, quais são os principais desafios para produzir pesquisa neste tema no Brasil. Olá, bom, em primeiro lugar, agradeço muito pelo convite, pelo PET, e então é uma grande oportunidade para divulgar essa ciência. Bem, a paleontologia, basicamente, é a ciência que estuda os fósseis, né, mas ela é muito ampla porque ela faz muito mais do que simplesmente estudar os fósseis. Bom, fósseis, são só os dinossauros? Não, a gente tem uma grande quantidade de organismos que podem se fossilizar. Tá? Então, desde micro-organismos, um grão de pólen, tá? Uma concha, uma folha de uma planta, né? Até realmente, né, os enormes dinossauros. E eles podem ser preservados só em pequenas partes, ou inteiros. Né? Existe uma grande variação, tanto em relação à preservação, quanto ao tipo de organismo. Tá? E onde se preserva os fósseis? Bem, a gente tem casos excepcionais, né? Até mesmo, vamos dizer, de preservação em cinzas vulcânicas. Então, por exemplo, até aqueles homens de Pompeia, eles podem ser considerados como homens fossilizados, né? E foram soterrados por cinzas vulcânicas. Existem também árvores fossilizadas na Alemanha de uns 280 milhões de anos atrás, também soterrados por cinzas. Mas, geralmente, os fósseis, né, eles se preservam em bacias sedimentares. Tá? Vamos dizer, os fósseis mais antigos são em uma bacia sedimentar de uns 3,5 bilhões de anos atrás, lá da Austrália. Né? Muito bem. Então, o que é uma bacia sedimentar? A gente pode até dizer que é um defeito na crosta, é uma região que vai afundando gradualmente e criando espaço para a deposição de sedimentos.
Ou então a bacia sedimentar é um local, por exemplo, de separação dos grandes continentes, que nem a América do Sul separou da África. Aí foi criando espaço para acumulação de sedimentos e os organismos também são soterrados junto com os sedimentos. Sim, existe uma infinidade de ambientes, né, que podem permitir a preservação de organismos. Tá? Então, a gente tem, vamos ver, geralmente ambientes aquáticos, né, então, fundo de um lago, fundo do mar, às vezes alguns ambientes fluviais que ajudam na preservação de organismos, né, mas, assim, é muito comum que a preservação ocorra em algum evento catastrófico. Então, o que é uma catástrofe? Por exemplo, uma grande inundação que deposita grandes quantidades de lama de uma só vez, né, e, ao mesmo tempo, vamos dizer, mata muitos organismos de uma só vez. Então, a gente tem vários fósseis depois, né, numa camada que morreram, né, durante uma catástrofe. Tá? Então, a catástrofe pode ser uma grande tempestade, inundação, tsunami, né, Bom, vamos dizer, alguns processos, né, às vezes, de falta de oxigênio, que matam vários organismos de uma só vez, né? Então, tem vários processos que ajudam a formar, vamos dizer, camadas lotadas de fósseis. Bom, a gente, às vezes, pode ter fósseis também preservados até em condições não aquáticas. Então, por exemplo, a mumificação, né? Uma múmia não necessariamente é aquela múmia do Egito, do Egito. A gente tem simplesmente organismos que são desidratados em condições muito, muito secas, tá? E eles são fossilizados também. Bom, muito bem. Então, vamos dizer, voltando às nossas camadas normais de uma bacia, vamos dizer, uma bacia, ao longo do tempo, ela vai afundando, vai depositando sedimentos, e esses sedimentos vão formando camadas, tá? Bom, assim, o organismo, ele pode ocasionalmente, vamos dizer, viver perto desse local e ser preservado, tá? Então, às vezes, alguns organismos, por exemplo, que nem a libélula surgiu há mais ou menos 330 milhões de anos, e ela não se modificou muito, vamos dizer, até hoje. Então, a libélula já dessa idade de 330 milhões de anos já era mais ou menos semelhante a uma libélula moderna. Se bem que algumas libélulas, né, tinham uma envergadura, por exemplo, sei lá, de 70 centímetros, muito maiores, né, do que as libélulas modernas, né? Bom, mas, por exemplo, havendo um ambiente de água doce, vamos dizer, em várias idades geológicas, a gente teve preservação de libélulas, né? Então, o acaso fez com que, vamos dizer, uma asa ou outra, ou um inseto inteiro, vamos dizer, caísse na água e fosse fossilizado. Mas existem outros organismos que são bem típicos de uma certa idade, tá? Então, por exemplo, uma certa espécie pode formar uma população muito grande, que se espalha por uma grande área, né, ou, por exemplo, no mar, né, um grande, sei lá, área marinha, né, essa população, vamos ver, ela existe, às vezes, durante um tempo muito curto. Tudo isso depende da evolução, né, ou da extinção rápida da espécie, né. E aí, por exemplo, se ocorrer uma catástrofe, ou mesmo em condições normais, vamos dizer, vários indivíduos dessa espécie, vamos dizer, podem eventualmente ser fossilizados. Bom, em geral, não são vários, não. A fossilização em si é assim, um processo ao acaso, né? Tem que ter sorte para haver uma fossilização. Mas, por exemplo, então, uma área muito grande, às vezes de centenas de quilômetros, né? Aquela espécie, ela viveu, né? E, de repente, então, a gente tem camadas com aquele tipo de organismo em pontos muito distantes, a gente tem a preservação daquele mesmo tipo de organismo, a mesma espécie, em pontos muito distantes. E como aquele organismo viveu durante um tempo relativamente curto, tá? Assim, às vezes uma espécie ela dura 1 milhão de anos, isso é um tempo relativamente curto, tá? Muito bem, então, se a gente encontra camadas com aquela espécie num certo ponto e no outro ponto, a gente pode deduzir que essa camada num ponto e no outro ponto, vamos dizer, tem mais ou menos a mesma idade geológica, tá? Essa é uma principal, assim, aplicação da paleontologia. Então, esses fósseis utilizados, né, para datar as camadas, né, são fósseis guias, né? Então, são guias porque permite a identificação das camadas que têm mais ou menos a mesma idade. E essa é uma aplicação importante, por exemplo, na indústria do petróleo.
No petróleo, vamos ver, a gente utiliza nas perfurações, né, principalmente microfósseis, porque os fósseis grandes, eles não podem ser resgatados, né, num furo, num diâmetro pequeno, sei lá, um diâmetro de 10 centímetros, né, então um grande dinossauro é dificilmente identificado numa perfuração. Mas microfósseis podem ser preservados em grande abundância num poço, né, de petróleo. E aí, por exemplo, se a gente tem camadas, vamos ver, a gente vai perfurando de cima para baixo, né? Então, vamos supor uma camada que tem um certo, sei lá, um protozoário fossilizado, depois outra camada que tem uma certa alga fossilizada, e depois logo abaixo tem camadas permeáveis com muito petróleo, e no outro local distante, vamos ver, dependendo das condições, a gente tem a mesma coisa, né? Uma camada com tal protozoário, depois uma camada com a mesma alga. A gente, na perfuração, já pode saber que a camada seguinte possivelmente tem petróleo também, tá? Tem que imaginar que essas bacias sedimentares, elas não são, assim, tão com camadas horizontais, vamos dizer, as camadas, né? Muitas vezes estão dobradas, cheias de falhas e tudo. Então, os fósseis são importantes para identificar onde estão as camadas, né, que nos interessam, que têm algum interesse econômico. Bom, a paleontologia, então, ela pode ser aplicada na pesquisa do petróleo, também, às vezes, pesquisa do carvão, pesquisa de urânio, tá? E principalmente nessas áreas, né? E, né, uma aplicação muito importante da paleontologia é mais acadêmica também, sobre a evolução das espécies, né? E conhecer o que existia uma certa região no passado, né? Se numa certa região existia um mar, ou se existia, sei lá, né, um ambiente continental, né? Que condições predominavam, se era um ambiente frio, se era um ambiente quente, né? Então, folhas, fósseis, por exemplo, são muito importantes para indicar o clima que existia em uma certa região, tá? Então, essa seria uma outra aplicação, né? Bom, e finalmente, né, vamos ver, no Brasil, vamos ver como é que é a situação, né? Então, a gente pode até começar falando do mundo inteiro, né? Os paleontólogos, né, onde eles conseguem emprego. Infelizmente, a situação não está muito boa no Brasil nem no mundo. Então, eu sei que na Alemanha, em geral, os paleontólogos, eles exercem, né, essa função de paleontologia como hobby, tá? Então, eu conheço um fotógrafo, engenheiro, né? Eles trabalham na paleontologia, publicam em revistas internacionais, mas, na verdade, eles têm outras profissões. A paleontologia é feita só mesmo por prazer, por gostar, né, do assunto, né, mas isso não dá emprego. No Brasil, geralmente os paleontólogos trabalham nas universidades, são professores, tá? E alguns institutos, que nem Instituto Geológico, né, mas são raríssimos, né, os institutos que contratam algum tipo de paleontólogo no Brasil. E tem um pessoal da micropaleontologia que trabalha na indústria do petróleo, tá? Mas, em geral, assim, o campo, né, para conseguir emprego na paleontologia é pequeno, infelizmente, né? No Brasil não tem muito incentivo para realizar, né, as pesquisas. A gente precisa, vamos dizer, geralmente ter verbas para poder ir ao campo, para depois preparar os fósseis, né, e tudo, né? E tudo isso custa caro. E a gente depende de verbas, né, da FAPESP, CNPq, e nem sempre os nossos projetos são aprovados. Então, cada vez mais, né, os recursos econômicos estão diminuindo no Brasil, não aumentando. Mesmo assim, eu acho que é importante, vamos ver, quem gosta mesmo de paleontologia, né, que nos nossos colegas aqui, o Luiz, o Lucas, né, eles não devem desistir, não, né? Eu acho que quem gosta da profissão deve ir em frente, né? E porque oportunidades, de repente, eles surgem, né? E o negócio é continuar lutando, né? E fazer o que gosta. Obrigada, professora Rose. Agora vamos conversar com o mestrando Luiz Letísio. Luiz, do ponto de vista biológico e biomecânico, o que é um dinossauro? Sabemos que os dinossauros povoam o imaginário de muitas pessoas, mas o conhecimento da sua anatomia também é muito importante. Você pode falar um pouco sobre isso, considerando o que desenvolve nas suas pesquisas? Bom dia, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui falando nesse podcast. E é muito interessante sua pergunta, em especial a parte que envolve o imaginário popular, porque tem muita coisa, muita informação sobre dinossauros que talvez precise um pouco de revisão, né,
uma visão mais científica a respeito dessas coisas, né? Bem, eu trabalhei nos últimos 4 anos com essa interação entre a paleontologia e as pessoas, apresentando o Museu de Paleontologia da Unesp, de Rio Claro, para os visitantes, escolas e em eventos também que a gente foi convidado. E para a grande maioria das pessoas, o dinossauro é sinônimo de um réptil pré-histórico e principalmente extinto, né? Só que assim, não é exatamente isso, né? De um ponto de vista anatômico e biomecânico, um dinossauro, né, ou os dinossauros, são um grupo de répteis, arcossauros. Esses arcossauros é um clado, né, uma categoria filogenética que reúne, por exemplo, os crocodilos, pterossauros, plesiosauros, né? Pterossauros são aqueles répteis voadores, plesiosauros são aqueles répteis marinhos, né, que muita gente chama de dinossauros também. Só que o que difere um dinossauro desses outros grupos é uma característica, por exemplo, deles terem os membros voltados para baixo do corpo, né? Não voltados para as laterais, como, por exemplo, os jacarés, que a gente conhece, os lagartos, que a gente, quando você vê eles em movimento, eles têm aquele movimento sinuoso, que usam toda a musculatura da coluna vertebral, do corpo inteiro, para poder dar cada passada, né? Então, o dinossauro é um grupo de réptil que evoluiu essa postura dos membros voltados para baixo, que é mais eficiente no deslocamento, porque você requisita menos a musculatura do corpo e mais dos membros em si. E como grupo, dinossauros surgem com uma postura bípede, né? Então, essa seria a principal diferenciação do que é a definição do que é um dinossauro. É um réptil arcossauro, com uma postura bípede e membros voltados para baixo do corpo. Uma coisa interessante é que, por exemplo, existem muitos dinossauros quadrúpedes, né? Mas isso é uma evolução secundária, uma adaptação ao nicho, por exemplo, de herbívoros, né? Animais herbívoros, em geral, precisam de um trato digestivo muito maior, né? Muito mais volumoso e, consequentemente, com mais massa. Isso faz com que a cavidade abdominal desses animais seja maior para acomodar esse trato digestivo, que ele é mais complexo para poder absorver os nutrientes dos vegetais, que são mais difíceis de digerir. Então, essa cavidade abdominal com maior massa e maior volume desloca o peso, o centro de massa desse animal para frente da cintura pélvica, né, que é a bacia, né? E também aumenta a massa desse animal em relação ao ancestral bípede dele. Então, esses dois fatores, em conjunto, fazem com que esses animais precisem encostar os membros anteriores deles no chão, o que desenvolve a postura quadrúpede, que evoluiu em diversos grupos de dinossauro, principalmente herbívoros, né? O grupo de dinossauros que eu trabalho são os outros, né, os que não desenvolveram essa questão da postura quadrúpede, se mantiveram bípedes por grande parte de sua evolução. Então, esses dinossauros que não têm os membros dianteiros ocupados com a locomoção, conseguiram evoluir para formas que utilizam esses membros para outras finalidades, né? A finalidade que eu estudo é o desenvolvimento do voo. Então, aí entra outra concepção meio que equivocada do público geral, é a ideia de que dinossauro é um animal extinto, né? Um animal que não existe mais. E, na verdade, dinossauros, ainda hoje, são, por exemplo, o grupo de vertebrados terrestres mais abundantes do planeta. São pelo menos 10.000, quase 10.500 espécies catalogadas, algumas estimativas chutando para 18 mil espécies vivendo no ambiente recente, né? E são o que a gente conhece como aves, né? Então, aves são um grupo de dinossauros que sobreviveu ao final do Cretáceo. Então, e possuem essa sua diversidade absurda que todo mundo consegue ver por aí. Meu trabalho também leva em consideração que, como as aves, pela essa questão do voo, estarem sujeitas todo animal está sujeito à física de todas as formas possíveis. Mas os animais, por exemplo, que voam,
a física tem uma influência muito mais forte na sua evolução. O fato dessa limitação da física faz com que a convergência evolutiva nesse grupo de animais seja muito forte, muito mais forte que em outros grupos, por exemplo. Então, com base nisso, no meu trabalho, eu proponho algumas interpretações para alguns grupos de dinossauros, em base na convergência com formas de aves do Cenozoico, por exemplo. Obrigado, Luiz, pela participação. E agora vamos com o Lucas. Quando encontramos registros fósseis em uma visita de campo, encontramos espécies, formas anatômicas e estruturas que indicam uma vida muito diferente daquelas que temos hoje. O significado irrefutável desses registros é que a biota acompanha o ambiente geológico em uma espécie de sinergia. Sua pesquisa foca esta relação em um período único do planeta Terra. Você pode nos contar um pouco dessa relação e reconstituir um período do nosso passado geológico? Oi, gente, tudo bom? Queria agradecer o convite do PET para participar dessa conversa sobre um assunto de que gosto tanto, né? Bom, de fato, a oportunidade de ir a campo e visitar um sítio paleontológico, a descoberta de um fóssil é sempre uma surpresa, né? Cada fóssil é como uma pecinha de um quebra-cabeça, e quanto mais pecinhas, mais acurada a imagem que o paleontólogo consegue obter das formas de vida que habitaram nosso planeta há milhões de anos, né? A gente se depara com animais e com plantas que muitas vezes são inacreditáveis e permitem que a nossa imaginação voe longe, para um tempo em que a Terra era muito diferente da atual. O registro fóssil ele fornece a dimensão do tempo para o paleontólogo e permite que a gente observe a biodiversidade na Terra e permite que a gente conte essa história da Terra, da evolução da Terra e da evolução dos organismos que habitaram e habitam aqui, né? E vejam, quando a gente olha para a biodiversidade, para a natureza hoje, né, a gente às vezes vai além dos animais famosos que a gente vê nos filmes zoológicos, às vezes a gente fica de queixo caído com o tamanho da diversidade dessas formas que foi moldada pela evolução, né? Os animais e plantas, eles são adaptados a diferentes ambientes. E quanto maior a diversidade desses ambientes na Terra, geralmente maior é a biodiversidade. Aí a gente acrescenta nisso a dimensão do tempo, com os ambientes da Terra se modificando lentamente ao longo dos milhões de anos, e às vezes bruscamente, né? Durante catástrofes que a professora Rosemarie comentou, e que às vezes geram extinções em massa, como, por exemplo, aqui terminou com os grandes dinossauros, que o Luiz comentou, né? O resultado é toda essa diversidade, e muitas vezes bizarrices que a gente encontra nos fósseis, né? Que o paleontólogo estuda. Mas assim, quando a gente pensa nos últimos, 540 milhões de anos, que é quando surgem, né, os grupos de animais e plantas mais parecidos com os modernos, a grosso modo, os ambientes, eles, de certa forma, tinham certas semelhanças com os ambientes atuais, né? Então, tinham mares quentes e rasos, desertos, rios, regiões geladas, haviam tempestades, haviam chuvas, nevascas, e essa semelhança com os ambientes modernos é o que permite que o geólogo e o paleontólogo consigam entender o que está escrito nessas páginas da história da Terra, que são as rochas que a gente estuda, né? E a evolução da vida, da própria vida, também moldou os ambientes e as paisagens naturais, né? O meio físico. E quanto mais para trás a gente vai no tempo, então mais distantes eram as espécies de animais, de plantas, de organismos, eram em relação aos animais atuais. E também mais diferentes eram os ambientes da Terra, não? E quanto mais antigas as rochas, mais raros são os fósseis. E isso acaba tornando mais difícil para o paleontólogo, para o geólogo, reconstituir esse quebra-cabeça e contar a história da Terra, né? Faltam essas comparações com o ambiente moderno. Bom, a pesquisa que eu desenvolvo no meu doutorado, ela envolve alguns dos fósseis mais antigos dos animais e outros organismos multicelulares que começaram a surgir na Terra ali por volta de uns 580 milhões de anos atrás. E esses caras, eles são inacreditáveis muitas vezes, né?
Às vezes a gente olha para eles, para a morfologia, para a anatomia deles, e a gente não consegue nem dizer onde que é a extremidade inicial, onde é a final, onde é em cima, onde é embaixo, ou mesmo, será que eles eram todos animais? Ou seriam experimentos estranhos da vida e que acabaram não deixando descendentes, né? Essa fauna de Ediacara, ou biota ediacarana, como os paleontólogos chamam, ela ocorre em várias partes do mundo. E aqui na América do Sul, a gente tem sítios paleontológicos importantíssimos e que têm sido estudados nos últimos anos. O meu trabalho ele inclui estudar alguns dos animais que começaram, os primeiros animais que começaram a produzir conchinhas, conchas, escudos e couraças para se protegerem aí das intempéries, seja das ondas e das correntes, para conseguir se sustentar um pouco acima na coluna d'água, ou mesmo para se proteger de outros animais que começaram a surgir na natureza, que predavam outros animais, né? Isso foi uma coisa nova que aparece nesse momento. E essas inovações, elas surgem, começam a aparecer entre 550 e 538 milhões de anos. E foi uma grande etapa da história da vida e que antecede os 10 milhões de anos seguintes aí, a esses 538 milhões de anos, que é um período de grande radiação da vida, né? A explosão cambriana da vida, que é como ficou conhecido. Bom, então, pensando em reconstituir um pouco um período geológico, né, esse período geológico que eu estudo, os meus fósseis, eles são animais bem pequenininhos, né, são como conchinhas em forma de tubo, com uma estruturação de funil em funil, né, então, conforme esse animal vermiforme que vivia dentro da concha ia crescendo, ele secretava um novo funil, e aí ele vai formando, assim, um funil dentro do outro, esse tubinho no qual ele vivia. Esses animais eles chamavam Cloudina, e eles são fósseis guia, né? Eles são fósseis que têm importância na bioestratigrafia porque eles têm uma delimitação bem definida de tempo no qual eles ocorrem, né? Então, eles viviam fixos no fundo desse leito, é um mar, a gente pode imaginar um mar raso, quente, com uma areia branquinha, como essa que a gente vê no Mar do Caribe, né? Viam lagunas tranquilas, começavam a ficar apinhadas de algas e de animais, muitos deles parentes dos corais e das minhocas, que até hoje habitam esses mares rasos, né? Então, a maioria deles ficava ali paradinha no fundo do mar, filtrando a água do mar ou capturando pequenos micro-organismos na coluna de água, mas outros começavam a dar os primeiros passos, né? Ou melhor, os primeiros rastejos no fundo do mar, escavando túneis rasos ou predando outros animais. E essa inovação evolutiva, né, da movimentação desses animais mais modernos, é uma das principais assinaturas que marca a passagem do pré-cambriano para o período cambriano, né? Que marca também a passagem para um mundo dominado por toda a diversidade de animais, que é tão característico da natureza que a gente observa nos dias de hoje, né? Então, acho que essa é uma das principais implicações da pesquisa que eu desenvolvo no meu doutorado, entender como se desenvolveram, como evoluíram esses primeiros animais da história da Terra, né? É isso, obrigado, né? Espero ter respondido a pergunta de vocês, gente. Obrigada, Lucas. Agora a gente vai conversar com a Marcela. Marcela, o Brasil e a Argentina têm os registros mais antigos de fósseis de dinossauros já encontrados. Quais são as possíveis causas para tal ocorrência e por que no Brasil as ocorrências desses fósseis são registradas no extremo sul do país? Quais são os métodos de datação para chegar à idade de um fóssil? Quais são os desafios para aplicar os métodos e atingir os resultados confiáveis, uma vez que estamos falando de uma vida extinta há milhões de anos? Olá, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer ao PET pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. É um prazer falar sobre um assunto tão interessante e divulgar nosso trabalho como pós-graduandos, pesquisadores e futuros professores e professoras. Bom, sobre a ocorrência de dinossauros no sul do Brasil, essa questão de uma ocorrência de um fóssil, de um determinado organismo fossilizado em um lugar ou em outro, é uma questão bem complexa que tem a ver com a evolução desses organismos e que os biólogos podem responder muito melhor do que eu. Mas, assim, de uma maneira simples, isso tem a ver com
as condições daquele ambiente, se elas eram favoráveis ou não para o desenvolvimento daquela forma de vida, se aquele ambiente tinha as condições necessárias, mais umidade ou menos umidade, por exemplo. Então, talvez aqui na região da América do Sul, as porções mais ao norte fossem muito áridas, e não permitiram que esses dinossauros se desenvolvessem. Enquanto mais ao sul, a gente teria mais rios, mais lagos, até ambientes parecidos com oásis, se a gente está falando de uma desertificação que aconteceu nesse período de tempo. Então, talvez essa seja a explicação melhor sobre isso. E também tem a questão da preservação desses organismos, que por mais que eles tenham existido, a preservação de um fóssil é uma sorte. Então, assim, pode ser que eles não tenham sido preservados, simplesmente não foi possível que esses organismos tenham se preservado nas rochas sedimentares. Sobre a questão das datações, bom, para a gente falar sobre datação, primeiro a gente precisa diferenciar os dois tipos principais. Um é a datação relativa, que vai posicionar aquele organismo que está sendo estudado em relação a uma outra coisa, a um outro organismo, por exemplo. Se você conhece a idade daquele organismo, se ele existiu em um período de tempo curto e ele se irradiou para vários lugares, por exemplo, então você tem uma camada aqui no Brasil e você pode correlacionar com uma camada da África, sabendo que aquele organismo ali só existiu durante um curto intervalo de tempo, você pode então datar aquela camada. Essa seria a datação relativa, que precisa basicamente de um bom paleontólogo ou paleontóloga que vai identificar aquela forma de vida ali. E aí a gente tem também a datação absoluta, que fornece, então, vai quantificar essa idade, vai fornecer um número para essa idade. E essa forma de datação, ela surgiu, né, com o descobrimento da radioatividade, lá no início do século XIX. Inclusive, uma cientista, né, a pesquisadora Marie Curie, ganhou o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta. Ela foi a primeira mulher a receber esse prêmio, e depois ela ainda ganharia um outro Prêmio Nobel de Química, alguns anos depois. E a radioatividade, ela traz o conceito de tempo de meia-vida, que é o tempo que um elemento radioativo leva para se transformar em um elemento filho. Então, a gente vai medir as razões desses dois elementos e, conhecendo esse tempo de meia-vida, a gente vai poder atribuir um número para essa idade. Então, um exemplo bem conhecido do público em geral é o carbono 14, que existe em todos os organismos animais e vegetais. E aí, quando esse organismo morre, essa taxa de carbono 14 começa a decair. O tempo de meia-vida dele é de 5.730 anos. Então, passado esse tempo, só 50% dessa quantidade original de carbono 14 vai existir naquele material ali que está sendo analisado. Passado o dobro desse tempo, 25%. E assim sucessivamente. E aí a gente consegue, então, medir essa quantidade de carbono 14 nos materiais que a gente analisa e atribuir um número, uma idade a esse material. E aí, em se tratando de rochas e de fósseis, a maioria dos fósseis, a gente precisa de elementos com um tempo de meia-vida maior. No caso do carbono 14, a resolução é mais ou menos 50 mil anos. Passou esse tempo, ele não vai ser bom, não vai ser quantificável em uma quantidade boa para a datação. Então, a gente precisa usar outros elementos, como é o caso, por exemplo, do urânio. E aí, o urânio 235, ele vai ter um tempo de meia-vida de 4,5 bilhões de anos, que é a idade da Terra. Então, a gente vai quantificar esse elemento químico nos minerais chamados zircônios,
que foi o caso, foi o método que foi utilizado para datar os dinossauros do sul do Brasil e da Argentina. Então, nesses zircões, esse elemento ele vai precisar ser quantificado em aparelhos sofisticados que não estão disponíveis aí em todos os laboratórios no Brasil, nas universidades do Brasil. Só algumas universidades dispõem desses equipamentos, o que acaba sendo uma limitação para a aplicação do método. Mas é um método muito bom, muito confiável, e aí ele resultou nessa idade, 233 a 230 milhões de anos, com um erro aí de 3 milhões de anos, o que parece muito, mas na verdade, para a resolução, para a idade como um todo, né, para a resolução que a gente está trabalhando, não é um erro grande. Só que aí um dos desafios nessa questão dos zircões é que a gente vai ter dois tipos de zircões, um zircão detrítico ou sedimentar e um zircão vulcânico. O zircão detrítico, ele foi originado em uma rocha ígnea, que a gente vai chamar de rocha-fonte, e ele precisou passar por todo o processo para se transformar em uma rocha sedimentar, de intemperismo, erosão, transporte e deposição em uma bacia sedimentar. Então, esse tempo, ele pode ser um tempo muito longo, a depender das condições do ambiente a que a gente está se referindo. E aí isso se constitui um desafio, porque a gente não sabe qual foi esse intervalo de tempo entre a retirada da rocha-fonte e a deposição em um ambiente sedimentar que contém esses fósseis e que preservou esses fósseis. Porque, no caso, a gente vai datar a camada, a rocha sedimentar, e não o fóssil propriamente dito, o osso, ou a concha, ou seja lá o que for que a gente está analisando. Então, o mais interessante é utilizar os zircões vulcânicos, que eles são expelidos numa erupção vulcânica, na forma de cinzas, e essas cinzas elas vão chover, digamos assim, e se depositar em forma de camada. E aí, esse tempo que essas cinzas vão levar para formar uma camada é muito menor do que o tempo que uma rocha sedimentar vai ser formada a partir de uma rocha-fonte. Então, a gente, tendo uma camada de cinza vulcânica para datar, isso é excelente, vai fornecer uma idade muito mais acurada. Mas, infelizmente, essa não é uma situação tão comum como nós pesquisadores gostaríamos que fosse. Então, na ausência dos zircões vulcânicos, a gente usa os zircões detríticos. Uma outra forma de datação, que é a forma que eu utilizei no meu trabalho de mestrado, utiliza o paleomagnetismo para poder datar essas rochas. O paleomagnetismo é o comportamento do campo magnético no passado. Então, os minerais magnéticos, minerais ferromagnéticos, a exemplo da magnetita, da hematita, entre outros, eles vão se alinhar conforme a posição do campo magnético naquele momento que a deposição da rocha está acontecendo, ou no momento da formação da rocha ígnea, que for. E aí, a gente vai dispor de equipamentos também especiais para poder medir como é que estão alinhados esses minerais. E aí, existem escalas do tempo baseadas em polaridades magnéticas, onde cada época do período geológico a gente conhece se a polaridade estava normal ou inversa do campo magnético. E aí, por comparação com os dados que eu obtive nas minhas amostras analisadas, eu consigo posicioná-las no tempo, utilizando essas escalas de referência. Só que uma limitação desse método, assim como no método das datações radiométricas, são os equipamentos que são necessários para fazerem essas análises. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o laboratório mais antigo é o Laboratório de Paleomagnetismo da USP, e a gente tem também agora um laboratório na Unesp e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu conheço, são só esses. Então, existe essa limitação da questão dos laboratórios. Mas a magnetoestratigrafia é um método muito interessante, porque permite que a gente faça correlações no mundo inteiro.
já que o campo magnético ele é uniforme, esse comportamento ele é uniforme. Ele não vai depender de condições de deposição, não vai depender do ambiente, condições de preservação e tudo mais. Então, o interessante mesmo, diante de problemas geológicos complexos, como é o caso da origem dos dinossauros e da idade dessas camadas, é juntar, combinar todos os métodos que a gente dispõe, tanto a bioestratigrafia, como a geocronologia isotópica, como a magnetoestratigrafia. Esse seria o cenário ideal. É isso. É isso, gente. Agradecemos a participação e a disponibilidade de todos, né, em nome do PET Geologia. Também agradecemos as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. E ficamos por aqui. E fiquem ligados para as próximas edições do PetCast para mais informações do PET Geologia da Unesp Rio Claro.